everyone, welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e a gente tá aqui em contagem regressiva pro Enem, mas olha, ainda dá tempo de estudar, por isso que eu tô aqui com antecedência para te ajudar com uma playlist muito útil para você se preparar para a prova de língua estrangeira. Eu tô aqui a convite da Unip, Universidade Paulista, que oferece cursos de graduação à distância com professores online 24 horas por dia. Então hoje eu vou falar sobre os 5 maiores erros de quem escolhe fazer a prova de inglês no Enem. E é claro que eu vou dar o meu melhor aqui para te ajudar a se preparar para a prova, porque sim, ainda dá tempo. O primeiro erro é achar que a prova de língua estrangeira, ou de língua inglesa, ou de língua espanhola é irrelevante. Então, que a gente não precisa se preocupar com ela, né? Na verdade, muita gente pensa isso porque são só 5 questões, né? Então, as outras matérias têm muitas outras questões, a prova de língua estrangeira só 5. Mas se a gente for parar para pensar, são 5 questões que representam 11% da prova de linguagens e códigos. Então, pensa, se você acertar esses 11%, você já sai lá na frente. Então, em primeiro lugar, é importante que você conheça essa prova, que você saiba o que o Enem vai te pedir, né? E eu já falei sobre isso em 3 vídeos específicos que eu vou deixar todos aqui na descrição, todos organizadinhos, porque a ideia desse vídeo que eu tô gravando agora é te indicar outros vídeos no meu canal que podem te ajudar a se preparar aí nesse mês e pouquinho aí que a gente tem até o Enem. O segundo grande erro é não se preparar para a prova de língua estrangeira. E por que que isso acontece? Porque se você já leu sobre a prova de inglês do Enem, você sabe que ela não vai te cobrar ortografia ou vai te cobrar gramática. Então muita gente pensa que, então eu não tenho o que estudar, né? Não tenho o que estudar, já que a prova é só interpretação de texto, né? Mas então, se não cai ortografia, se não cai questão específica de gramática, o que eu estudo? Bom, tem várias coisas que você pode estudar para se preparar para interpretar textos em inglês, inclusive tópicos gramaticais que vão te ajudar a ter mais segurança na hora de ler textos em inglês. O primeiro ponto que eu sugiro você dar aí uma revisada são os nossos queridos phrasal verbs. O que são phrasal verbs? É aquela combinação entre um verbo e uma partícula, que vai ser uma conjunção ou uma preposição. Então, por exemplo, o verbo look significa olhar individualmente. Agora, se eu coloco uma preposição do lado, to look for, isso já muda completamente de significado. Isso significa procurar. So, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves, né? Ou então, to look after. Look, olhar, e after, depois. Mas juntos adquirem um novo significado que é cuidar de uma pessoa, de um bebê ou de alguma coisa. So, for example, he's looking after the baby now. Ele está cuidando do bebê agora, né? Então, eu já fiz vários vídeos sobre isso no meu canal, vou deixar os links aqui na descrição. Então, não deixa de estudar aí os principais phrasal verbs para que você tenha mais segurança na hora de ler os seus textos em inglês. O segundo ponto são verbos em geral, não só phrasal verbs, né? Então, é importante que você conheça os principais verbos da língua inglesa. Eu também fiz um vídeo só sobre isso, sobre os 10 verbos mais usados em inglês. E também que você estude os tempos verbais da língua, para que você entenda se essas coisas que estão ali no texto estão acontecendo agora, se é uma questão do passado, se é do futuro. Então, eu sugiro que você dê uma boa revisada nos tempos perfeitos, né? O present perfect continuous, future perfect, porque isso geralmente confunde nós falantes da língua portuguesa, porque a gente não tem esses tempos no português, então dê uma boa revisada nos tempos verbais da língua. O terceiro ponto é estudar também os pronomes da língua inglesa. Por quê? Para entender referência textual. Então, se num texto tem, por exemplo, I gave it to him, o que é him? Him é para ele, né? Eu dei algo a ele. Então, você tem que ter confiança de saber que him é algo que se refere a uma pessoa do sexo masculino, né? Então, eu tenho um vídeo só sobre pronomes da língua inglesa, link aqui na descrição também. Marcadores discursivos também eu sempre recomendo que você estude e tenha segurança para saber identificá-los, né, num texto. Por quê? O que são marcadores discursivos, em primeiro lugar? São aquelas linking words, palavras que conectam ideias em um texto. Em português, por exemplo, entretanto, mas, contudo, por conseguinte. Então, dependendo do nível de formalidade do texto, você vai encontrar palavras que você talvez nunca tenha visto na vida, como, por exemplo, furthermore. O que é furthermore? E furthermore nada mais é do que and. É a mesma coisa que e. É uma palavra usada para indicar adição. Então eu tenho 2 vídeos sobre linking words, sobre though, although e todas essas questões
de ligação de ideias em textos. Links na descrição também. Falsos cognatos também são, assim, armadilhas clássicas em textos, né, para interpretar. Por quê? Porque são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas que têm um significado completamente diferente do que aquilo que a gente acha que é. Como, por exemplo, I pretend. Pretend parece muito pretender, né? Mas, na verdade, não significa pretender, significa fingir. Porque pretender em inglês é intend. Então, para você se preparar, eu recomendo que você dê uma lida nas listas de falsos cognatos para que você já esteja aí com o alerta ligado. Ó, se eu vir uma dessas palavras aqui, eu sei que elas estão aqui me enganando. Elas são false friends, são falsas amigas. Eu tenho um vídeo também só sobre falsos cognatos, o link tá aqui na descrição. Um outro ponto que vai te ajudar demais a adquirir vocabulário em pouco tempo é estudar os prefixos e sufixos da língua. Então, por exemplo, você conhece a palavra end, certo? Que significa fim. Aí, se você se deparar com uma palavra como endless, por exemplo, você pode pensar, endless? O que é endless? Meu Deus, não sei o que isso significa. Você saberá o que isso significa caso você tenha aprendido que esse sufixo less significa a falta de algo. Então, endless significa sem fim. A mesma coisa, careless. Se você sabe que care é cuidado e less é sem alguma coisa, então careless significa sem cuidado ou falta de cuidado. Homeless. Home é casa, less é sem. Então, homeless é sem teto, sem casa. Então, esse foi só um exemplo de sufixo, né, que é o sufixo less, mas eu tenho um vídeo inteiramente sobre prefixos e sufixos aqui no canal, então eu recomendo muito que você assista esse vídeo antes de prestar a prova. Então, coloca aí no seu caderninho, no seu cronograma de aulas, assistir esse vídeo também. E por último, é importante que você se familiarize com expressões idiomáticas, que são aquelas expressões como a gente tem no português, eu viajei na maionese, que se a gente for traduzir palavra por palavra não fazem o menor sentido. Então, é possível que algum idiom, expressão idiomática, apareça aí nos textos que você for interpretar. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal, então coloca no seu cronograma também. Voltando agora para os erros, então, de quem vai prestar o Enem, o terceiro erro é deixar para estudar tudo na última hora. Ai, que erro clássico, né? A gente pensar que deixando para estudar ali 15 diazinhos antes, ali um dia antes da prova, tudo vai dar certo. Só que com uma língua estrangeira a coisa não é bem assim. Na verdade, com nenhuma matéria, né? Mas eu tô falando aqui de língua estrangeira. Então, para que você consiga ter segurança para ler textos em inglês, você precisa ter muito contato com a língua, né? E esse contato não é só lá no dia antes da prova ou nem na semana antes da prova. É você inserir o inglês de verdade no seu dia a dia. Então, a minha sugestão é para que, mesmo no meio de tantas coisas que você tem que estudar, que eu sei que é uma rotina muito pesada nessa fase de Enem, mas que você consiga inserir pelo menos alguma atividadezinha com a língua inglesa em algum momento no seu dia, né? Então, em primeiro lugar, para que você tenha muita segurança para ler textos em inglês, você precisa ter a prática da leitura, né? Então, em primeiro lugar, leia muito em inglês. Leia textos, leia charges, leia tirinhas, tudo que você puder inserir de inglês na sua vida, coloca lá em inglês, tá? Inclusive estudar para outras matérias. Então, por exemplo, você precisa estudar geografia ou você precisa estudar algum fato histórico para a prova de história, né? Procura esses textos em inglês no Google, porque assim você vai estar praticando a língua inglesa e também adquirindo conhecimento para a prova. Então essa é uma sugestão que eu te dou. E uma coisa que eu sempre recomendo para meus alunos é anotar palavras novas, né? Então, para a gente adquirir vocabulário, a gente precisa falar para o nosso cérebro que essas palavras que a gente está vendo pela primeira vez são importantes. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é que você faça um caderninho de vocabulário, ou se você preferir, você pode fazer anotações no seu bloco de notas do celular ou em algum aplicativo, você escolhe, mas o importante é, estou lendo um texto em inglês e eu achei uma palavra ali, ó, que eu não conhecia e ela é muito útil para minha vida. Eu considero essa palavra super importante. Então eu vou lá e eu vou anotar essa palavra no meu caderninho ou no meu aplicativo. Vou escrever um exemplo com essa palavra, porque isso ajuda também o seu cérebro a memorizar. E depois de uma semana eu vou lá e releio aquilo que eu anotei, porque isso vai dizendo pro seu cérebro que essa palavra é importante. E vai chegar um momento que você não vai mais precisar reler as primeiras palavras que você anotou lá no seu caderninho, porque você já memorizou essas palavras. Então, anotar para lembrar, e eu fiz um vídeo só sobre memorização de palavras também, então dê uma olhadinha aqui na descrição. E eu também tenho vários vídeos no canal com dicas para inserir o inglês na sua vida. O último vídeo que eu fiz, por exemplo, foi sobre 13 ferramentas
totalmente grátis, gratuitas, para você aprender ou praticar inglês no celular ou no computador. E agora o quarto e penúltimo erro é perder tempo na prova. Como assim perder tempo na prova? É você não ir preparado para resolver a prova de uma maneira objetiva e certeira. Então, o que eu sempre recomendo para que você consiga resolver as questões de maneira rápida e efetiva? É a combinação de duas leituras, dois tipos de leitura. Então, como isso funciona na prática? Você se depara aí com um texto, com uma questão em inglês, né? O que você vai fazer primeiro? Uma leitura rápida para você pelo menos identificar o gênero textual desse texto. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, leia o comando da questão. Muitas vezes o próprio comando da questão vai te dar muitas dicas para você interpretar lá o texto que está na língua estrangeira. Então, leia o comando da questão, não leia as alternativas ainda, e aí você vai para o texto. Leia o título desse texto, caso ele tenha, leia a fonte de onde esse texto foi tirado e passe os olhos no texto para que você consiga pelo menos entender o gênero textual. Isso aqui é uma receita, isso aqui é uma música, é um poema, é uma notícia, né? Então, faça essa primeira leitura que deve ser bem rápida e aí depois disso, já com a ideia do texto em mente, você vai lá e lê as alternativas. Leia as alternativas com atenção e aí você volta para o texto agora literalmente escaneando esse texto, scanning, procurando a informação específica nesse texto. Então não esqueça de combinar esses dois passos, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E o último erro é se desesperar quando você não entender algo. Então assim, meu Deus, eu não sei o que significa essa palavra, eu não sei o que significa essa expressão, pronto, não vou conseguir resolver a questão, acabou tudo, errei. Calma, não é bem assim. A gente não precisa entender tudo para compreender o todo. Então, se você não entendeu uma palavra ou uma expressão, tudo bem, tenta entender pelo contexto, passa por cima dela e tenta entender o todo do texto, porque a maioria das questões do Enem se foca nisso mesmo. Qual é a ideia geral desse texto? Então você tem que ter a prática de entender o todo, né, para que você consiga responder a questão. Então espero que tenham gostado das minhas dicas. Eu fiz uma playlist específica para quem está se preparando para o Enem. Então, além desses vídeos que eu mencionei aqui, eu tenho outros vídeos. Então a playlist está aqui na descrição. Aproveita essas semanas que a gente tem até o Enem para se organizar. Coloca aí no seu cronograma de estudos, pelo menos assistir um desses vídeos que eu mencionei por dia, porque aí você vai estar, de certa forma, se preparando para a prova e não deixa de ler muito e inserir o inglês no seu dia a dia, porque assim, quando você perceber, você já está fluente na língua e seguro não só para ler textos em inglês, mas também para falar, para escutar e para se comunicar aí na língua com sucesso. Então se organiza que ainda dá tempo e olha, te desejo uma boa prova, tô sempre torcendo por você. Beijos! See you next video!